Galera, espero que vocês tenham aproveitado aí as férias do jeito que deu, né? Sei que não dá pra gente sair, pra curtir e tal, mas espero que tenha dado pra gente aproveitar. Lido um livrozinho, visto um filmezinho, falado com a galera e tal, mantido contato. Espero que vocês tenham aproveitado, tá? A gente tá voltando hoje. Esse projeto aí. Essa é a primeira aula da gente, pessoal, tá? Então, tanto eu quanto vocês, a gente ainda não está muito bem habituado. É tudo muito novo pra gente, tá? Mas é algo necessário que a gente precisa fazer, dada a situação que a gente vem enfrentando. Falei a gente umas 10 vezes, né? Pessoal, é o seguinte, vamos lá. Começando aqui, nono ano, aula de ensino religioso. Queria retomar com vocês um pouquinho que a gente estava discutindo anteriormente. Galera, seguinte, a gente estava falando sobre o ser humano, o que é o ser humano, tá? Dentro dessa aula de religião, qual o significado do ser humano, o espaço que a gente ocupa no mundo, no universo e tal. Aí presta atenção aqui comigo. Trouxe aqui um slidezinho que a gente usou na aula, tá? Que a gente comentou sobre ele, que a gente falou, que a gente utilizou ele de forma geral, mas eu vou começar retomando sobre ele. E também as discussões que a gente teve a partir daquelas questões do livro e tal. Você deve estar lembrado que não faz tanto tempo assim não. Presta atenção. Ser humano. Quando a gente vai analisar o ser humano, a gente pode analisar ele sob diferentes aspectos, diferentes percepções, digamos assim. O que é o ser humano? Para cada filósofo, se a gente pegar cada filósofo vai ter uma definição diferente sobre o que é o ser humano, beleza? Cada religião vai ter uma visão diferente sobre o que é o ser humano. O ser humano, ele é um ser mais complexo, tá? Não basta a gente entender, para a gente entender o que é o ser humano, não basta a gente dizer assim, é um animal, beleza, mas animal tem um bocado, ou seja, para a gente caracterizar o que somos nós, seres humanos, não basta saber que a gente é um ser vivo, que a gente é um animal, que a gente come e tal, tem nossas funções biológicas. Não. O ser humano ele não é definido só pelas funções biológicas, não. Então lembre disso aqui, tá? Quando a gente falar sobre o ser humano, a gente está falando de um ser formado por múltiplas dimensões. Desculpa. Nós somos formados por múltiplas dimensões. A gente tem a nossa dimensão biológica, a gente tem a nossa dimensão social, a gente tem a nossa dimensão política, nossa psicologia, nós temos um lado social, nós somos uma parte, nós somos formados por várias partes, tá? O ser humano ele é formado por essas várias partes. E essas várias partes, elas não estão separadas. Professor, como assim? Não estão separadas? Que viagem é essa, professor? Presta atenção. Se eu digo que a gente tem um lado psicológico e um lado social, olha como as duas coisas estão interligadas. Eu posso dizer que o meu pensamento, como funciona a minha psicologia, não tem uma influência da sociedade que eu estou inserido? Não dá, não é possível dizer isso. Por quê? Porque o social ajuda a formar a minha psicologia. E a minha psicologia ajuda a interpretar o que eu entendo do social. Ou seja, são duas coisas que estão interligadas, tá? A gente tem que lembrar disso aí. Professor, como assim? Olha, tinha um sociólogo chamado Albert Elias, que ele fala que durante muito tempo a gente tentou separar o ser humano em diversas áreas. Psicológico, aí a gente tem a psicologia, que estuda só o psicológico. Aqui a gente tem a sociologia, que estuda só o social. A gente tem a história, que estuda só o histórico. Só que na verdade, pessoal, o ser humano ele é uma completude, ele vai ser a junção de tudo isso aí. Todas essas esferas da vida da gente que estão em interação, que estão interagindo umas com as outras e tal, e que a gente não pode analisar de forma tão separada. Quando a gente estuda sociologia, a gente também estuda um pouquinho de psicologia lá. Quando a gente estuda história, a gente também está estudando sociologia. Quando a gente estuda psicologia, a gente vai utilizar a história, a sociologia e muitos outros conhecimentos, tá? Então, a gente tem que entender isso aí. Isso é a primeira coisa, tá? Nós, seres humanos, somos formados por essa multiplicidade de
como é que eu posso dizer? Multiplicidade de fatores, tá? Esses múltiplos fatores é o que formam nós seres humanos. E aí vamos lá, seguindo aqui, tá? Vocês estão vendo aqui o slide, não sei se vocês conseguem ver, mas eu já disponibilizei esse slide para vocês no EDB, no portal vocês têm acesso a ele, tá? Eu disponibilizei como PDF, que não dava para disponibilizar slide mesmo, tá? Mas vamos lá. O ser humano é uma unidade e uma totalidade. Unidade porque tá aqui eu, ó, só um, mas eu sou uma totalidade, tá? Por quê, professor? É inadequado se desenvolver doutrinas diversas sobre o ser humano, uma científica, uma filosófica, uma secular, uma religiosa, porque o ser humano é uma unidade indivisível, aquilo que eu estava falando para vocês. Não dá para separar a gente nessas partezinhas assim, social, psicológico, histórico, espiritual, não. Tá? Não dá pra gente separar a gente assim, não. Uma coisa é a gente influenciar a outra, tá? Vamos lá. Todos os métodos contribuem para a mesma imagem do ser humano. A gente, através de uma análise mais completa, é que a gente vai conseguir compreender melhor quem é a gente. Norbert Elias, esse sociólogo que eu falei para vocês, eles propunham isso. Analisar o ser humano de diversos ângulos. E não apenas um. Ele propunha a interação da sociologia com a história, com a antropologia, com a geografia, com a economia e por aí vai, tá? Vamos lá. Vamos seguir aqui. Vocês devem se lembrar que eu coloquei isso aqui para vocês em sala de aula, ó. O indivíduo, ele vai ser formado por tudo isso aqui, ó. A gente tem nossa esfera emocional, social, profissional, intelectual, espiritual e física, que, lógico, a gente também é formado sobre o nosso aspecto físico. Isso não dá para negar, isso não, a gente não consegue tirar. Né? Não saiu a alma que isso sou eu. Não, não é bem assim não. Tá? E aí vamos lá, pessoal. E o que é que seria esse ser humano? Vamos pegar aqui o que o Platão falou, tá? O homem é, antes de tudo, um animal, possuindo assim um corpo, uma matéria. Complexamente organizado e sendo assim possui mobilidade e possibilidade de se aperfeiçoar até certo ponto. Ou seja, a gente tem corpo físico. Olha só, a gente é matéria. A gente é matéria, a gente é isso aqui, tá? E isso é uma das coisas que nos define. Se você for olhar do ponto de vista biológico, nós somos seres humanos, nós somos homo sapiens, nós pertencemos a um reino, nós pertencemos a um filho, nós pertencemos a uma classe. E por aí vai, ou seja, a gente tem esse corpo físico aqui, beleza? Não dá para se negar. A gente, ó, um ser material e corpóreo. O Platão vai dizer isso. Então, nosso corpo aqui, ó, ele faz parte de quem a gente é, o ser humano. Beleza? Vamos ter isso aqui em mente, vamos se ligar nisso aqui. Nosso lado animal é um aspecto, tá? A gente não pode negar o nosso lado animal. A gente precisa comer, a gente precisa dormir, a gente sente frio, a gente sente calor, a gente sente... tem necessidade de abrigo, a gente sente medo quando vê um predador, e por aí vai. Ou seja, a gente, por mais inteligente e capacitado que a gente seja e tal, não sei o que, a gente não tem como negar o nosso corpo físico. Essa é uma parte que a gente não tem como abandonar, tá? Não, descobri agora, eu preciso mais me alimentar. Não, agora o meu espírito sai do corpo, não sei o que. Beleza, mas o seu corpo ainda é seu corpo, né? Beleza, vamos lá. Continuando aqui. Uma coisa que vai diferenciar a gente muito dos outros animais, que já coloca a gente numa posição distinta, a nossa capacidade de raciocinar, a nossa razão. A gente consegue ter uma compreensão da realidade do mundo que nos cerca, que é diferente dos outros animais. A gente é capaz de transformar o mundo de uma forma diferente dos outros animais, tá? Então a gente faz reflexões que não seriam possíveis para os outros animais. Então é um pequeno exemplo aqui para vocês rapidinho. Imaginem vocês, só imaginem aí, eu não sei se eu já dei esse exemplo para vocês em sala, mas que vocês têm um cachorro e vocês vão ensinar o cachorro
a, sei lá, vocês querem ensinar o cachorro a rolar. O que você vai fazer? Você vai pegar o cachorro, deitar ele no chão e fazer ele rolar assim. Depois você rola, você bate palma, aplaude, faz um carinho, dá um biscoito. Você vai fazendo isso várias vezes, o que é que o cachorro vai entender? De forma meio mecânica, tá? Os animais eles vão entender isso de uma forma meio mecânica. Quando ele se vira deitando assim, rolando, ele ganha um biscoito. E ele vai ligar isso à tua fala. Rola, aí tu vai, fala rola e gira ele. Quer dizer, eu não sei que eu não sei adestrar animais, né? Mas é mais ou menos assim que pelo menos a gente conhece. O que vai acontecer? Tu vai fazendo isso, ó, o animal ele vai entender, tá? De uma forma mecânica. Isso gera isso. Pronto. Mas e nós seres humanos vamos entender assim? Não, a gente tem uma capacidade mais complexa de compreensão. Por exemplo, uma coisa que a gente vai perguntar é, mas por que eu tenho que fazer isso? Mas por que se eu faço A, acontece B? Entendem? A gente tem uma capacidade de raciocínio, a gente usa a razão de uma forma que os outros animais não fazem. Isso nos coloca numa posição diferente já dos outros animais, tá? Então o ser humano é um ser racional. A gente toda hora está dando razão, está dando motivo para as coisas que a gente faz, mesmo que seja sem sentido. Vocês mesmo assim, alguma vez na vida de vocês já deve ter, como é que eu posso dizer, passado por um momento que vocês têm que justificar algo que vocês fizeram. Aí você inventa uma lógica, não sei o que, nem tu sabe por que tu fez, só sabe que tu fez. Mas ó, tu tem que dar uma razão, tu tem que dar um sentido. E a gente tem essa capacidade de compreensão que é mais complexa do que os outros animais. A gente tem, a gente percebe, a gente reflete, a gente se questiona. Coisa que os outros animais não vão fazer, beleza? Então, ó, vamos lá. O homem tem posse e utiliza a razão para refletir, emitir juízos, dominar e modificar a natureza, buscar conhecimentos técnicos, científicos, elaborar conceitos, ideias. E todos esses atos do homem de conhecer, de refletir, de raciocinar sobre os demais seres vivos, é expandido também a capacidade de conhecer e compreender a si mesmo. Nós refletimos sobre nossas práticas. Nós estamos aqui agora numa aula discutindo sobre quem somos nós. Olha a viagem aí. Vocês já pararam para pensar sobre isso? A gente para refletir quem somos nós, bicho. Numa aula aqui, ó, comum de vocês, tá? Então vejam só, nós estamos a todo momento fazendo reflexões, questionamentos no nosso dia a dia, tá? Isso é intrínseco a nós, seres humanos. Vamos continuar aqui. Como ser racional e pensante, transcende os limites impostos pelo seu corpo e cria novas realidades, novas coisas, bem como é capaz de se recriar, modificando-se e aperfeiçoando-se. Pessoal, presta atenção nisso aqui. Nós, seres humanos, superamos a nossa capacidade natural. A gente precisa comer, a gente precisa dormir, a gente sente frio, sente calor. Mas a gente já não mais está tão preso ao funcionamento da natureza como os outros animais. Como assim, professor? Você está dizendo que a gente não precisa da natureza? Não, não é isso não. Mas é que a gente consegue se apropriar da natureza de uma outra forma. Vocês já pararam para pensar, ó, eu estou aqui no meu quarto, ó, calorzão, suando, mas vocês acham que eu passo o dia aqui nesse suor aqui? Não, está quente, o que é que eu faço? Um ventilador. Criação do ser humano, através da sua razão, do seu conhecimento, da observação da natureza, do funcionamento e não sei o que. Vocês vão na física, matemática, movimento e tal, não sei o que. Através da razão a gente conseguiu desenvolver um equipamento que faz a gente não sentir tanto calor quanto a gente sentiria na natureza. E se eu estiver num lugar muito frio, aí eu posso ter um aquecedor. Eu construo, ó, uma roupa para me cobrir do frio. Presta atenção. Como a capacidade do ser humano, a nossa razão, nos leva para um outro lado. Percebem isso? A gente transcende os limites impostos pelo corpo. O ser humano pode voar? Pode? Biologicamente não. Biologicamente, se eu pular em um prédio, o que é que acontece? Mas, e aí? O ser humano não inventou o avião?
O ser humano inventou o helicóptero, ou seja, a gente consegue superar alguns limites da nossa própria biologia, da nossa própria natureza física, através do uso da razão, do nosso conhecimento e tudo mais. Beleza? Vamos continuar aqui. Nós também somos seres sociais e políticos, pessoal. A gente está se comunicando aqui através do idioma, o português. Esse idioma, eu não criei ele, nem vocês criaram ele, nem os pais de vocês criaram ele. Como é que se surgiu esse idioma? Através do contato de toda uma gama de seres vivos que foram passando o conhecimento de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro, até a gente chegar aqui, tá? Isso vai continuar acontecendo. O nosso idioma ele vai se transformando, a gente vai desenvolvendo novas palavras, novos termos que vão surgindo por aí. Presta atenção. Nós somos sociais. A gente só chegou até aqui porque a gente teve contato social. Não sei se vocês sabem, mas por ser humano sobreviver na natureza, ganhar com dos outros animais, vocês imaginam aí, a gente na natureza, solto, numa floresta, que força eu tenho? Aqui meu braço, bombado, né? E aí, se eu estou na natureza e aparece um urso, eu tenho como competir com ele? Fisicamente não, eu sou incapaz. Mas e aí, em sociedade? A gente desenvolveu conhecimentos como arco e flecha, a gente desenvolveu conhecimentos como a lança, a gente desenvolveu estratégias de combate para caçar esses predadores. Ou seja, nós seres humanos só chegamos aqui porque a gente viveu em sociedade, bicho. Todos nós aqui, ó, em conjunto, construímos o universo que a gente vive. Lembre-se disso, nós seres humanos não fazemos nada sozinhos. E se a gente não faz nada sozinho, se nós somos animais sociais, nós também somos seres políticos. Que toda hora precisamos estar, como é que se diz? A gente precisa estar negociando, digamos assim. O mundo não tem espaço para a vontade de todo mundo. Tá? Então o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer política. Política é a gestão dos interesses, tá? De uma forma, como é que eu posso dizer? De uma forma amigável. Sem conflitos como é que chama? Vocês entenderam, né? A política é isso, a gestão dos nossos interesses. Eu não consigo, se tem um pão, eu quero comer um pão, o meu irmão quer comer um pão. O que é que a gente vai fazer? A gente tem duas opções. Brigar um com o outro para decidir quem é que vai comer o pão, ou dialogar até a gente chegar no consenso. Isso é política. É uma busca do consenso de uma forma harmônica, tá? E nós seres humanos somos isso. A gente está em direta interação e a gente busca esses mecanismos mais harmoniosos de resolução de conflitos ou de interesses, né? Digamos assim. Nós seres humanos somos assim. Então vejam, o nosso lado político, ele tem relação com isso, tá? Então nós somos seres sociais e também somos seres políticos, porque vivendo em sociedade a gente precisa gerir os nossos desejos, porque não tem espaço para os desejos de todo mundo. Beleza? Aqui é a mesma coisa, ó. Eu nem li, né, com vocês. Mas se bem que vocês não vão ter acesso a isso em casa, vocês mesmo não vão poder estar dando uma olhada mais direitinho, de uma forma mais atenciosa, tá? Mas vejam só, a gente não vive sozinho, a gente necessita de um meio social. Na busca por compartilhar, a gente é movido por esse bem comum. Sociabilidade é inerente, nós seres humanos somos seres sociais, a gente vive em grupo, tá? É algo que faz parte da gente. E a partir dessa convivência, a gente troca experiências, conhecimentos de nossos antecessores e a gente passa isso para gerações futuras, beleza? Vamos lá. E aí vem uma perguntinha aqui, galera, ó. O ser humano é um ser livre? Vocês acham que a gente tem liberdade de fazer tudo aquilo que nos dá vontade? Será que a gente escolhe o que faz? Será que a gente pode escolher o que é que a gente vai fazer ou não? O que é que vocês pensam sobre isso? Tá?
Vamos lá. Olha só o que é que tem aqui. O homem, apesar de ser movido em parte pelos seus instintos naturais, tem a capacidade de dominá-los. Olha só, rapaz. Lembra daquilo que eu falei antes? A gente quebra com a nossa natureza. Mas isso faz da gente seres livres. Fica o questionamento aí que a gente vai trazer mais futuramente, beleza? E aí um outro questionamento que a gente também vai discutir bem mais, tá? Mais na frente. Esses dois aí, se nós somos livres e se nós somos infinitos, é o que a gente vai discutir aqui um pouquinho mais pra frente, beleza, galera? Pense o seguinte, vamos aqui ser livre. Devido à sua capacidade de raciocinar, ó, a nossa razão, o homem é hábil a fazer escolhas e optar livremente. Nós fazemos escolhas, tá? Qual vai ser o peso disso, bicho? Até onde a gente pode escolher, até onde a gente não pode escolher. Beleza, galera? Eu vou deixar essa reflexão aí pra vocês. Espero que vocês tenham entendido. Esse é o nosso retorno. Aos pouquinhos a gente vai se desenvolvendo melhor, galera. A gente vai se acostumando, tá? Esse universo aqui também é novo pra mim. Dar uma aula sem ter vocês para dialogar. Vocês sabem como eu trabalho, com muito diálogo, com muita discussão. Mas vai dar tudo certo, tá? Aos pouquinhos a gente vai se estabelecendo melhor. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar no portal EDB. E o slide também vai estar disponível para vocês lá no portal, beleza, galera? O portal é a nossa via de comunicação. Show de bola? Então, um abraço. Até a próxima.